Capítulo 4 Explorações africanas. A rota aérea que o Dr. Ferguson pretendia seguir não havia sido escolhida ao acaso. Estudará seriamente o seu ponto de partida e não foi sem razão que deliberou partir da ilha de Zanzibar. Esta ilha, situada perto da costa oriental da África, acha-se a 6 graus de latitude austral, quer dizer, a 796 quilômetros abaixo do Equador. De Zanzibar, partirá a última expedição enviada aos Grandes Lagos destinada à descoberta das nascentes do Nilo. Mas é conveniente indicar quais as expedições que o Dr. Ferguson esperava ligar entre si. As principais eram a do Dr. Bart, em 1849, e a dos tenentes Barton e Speck, em 1858. O Dr. Bart era um hamburguês que obtivera permissão, juntamente com seu compatriota Overweg, para integrar a expedição do inglês Richardson, a qual ia em missão ao Sudão. Aquele vasto país está situado entre 15 e 10 graus de latitude norte, o que significa que, para lá chegar, é necessário penetrar mais de 2.780 quilômetros no interior da África. Até então, a região era apenas conhecida pela viagem de Denham, Clapperton e Oudney, de 1822 a 1824. Richardson, Bart e Overweg, sequiosos de levar mais longe suas investigações, chegaram a Tunis e a Trípoli, como seus antecessores, e alcançaram Mazurque, capital de Fezânia. Abandonaram, então, a linha perpendicular e fizeram desvio para o oeste, até Gate, guiados pelos tuaregues. Após 1000 dificuldades, compilhagens, vexames e ataques à mão armada, sua caravana chegou ao imenso oásis do Asben. O Dr. Arf separou-se dos companheiros, fez excursão à cidade de Agades e tornou a juntar-se à expedição que novamente se pôs em marcha a 12 de dezembro. Ao chegarem à província de Damerghou, os 3 viajantes separaram-se e Bart tomou o caminho de Cano, onde chegou à custa de muita paciência e consideráveis tributos. Embora acometido de forte febre, deixou aquela cidade a 7 de março, acompanhado unicamente de um criado. A principal finalidade de sua viagem era reconhecer o Lago Chad, do qual ainda estava distante 560 quilômetros. Avançando pelo leste, atingiu a cidade de Zuricolo, no Bornu, que é o núcleo do grande Império Central da África. Aí tomou conhecimento da morte de Richardson, abatido por fadiga e privações. Depois, passou a Kouka, capital do Bornu, às margens do lago. Finalmente, ao cabo de 3 semanas, a 14 de abril, 12 meses e meio depois de haver deixado Trípoli, atingiu a cidade de Nornu. A 29 de março de 1851, partiu em companhia de Overweg em visita ao reino de Adamua, ao sul do lago. Chegou apenas até a cidade de Lota, um pouco abaixo do grau de latitude norte. Foi o limite extremo alcançado ao sul pelo intrépido viajante. Em agosto voltou a Kouka, de onde alcançou sucessivamente Mandara, Barguimi, Kanem e o limite extremo ao leste, a cidade de Mazena, situada a 17 graus e 20 minutos de longitude oeste pelo meridiano de Greenwich. A 25 de novembro de 1852, após a morte de Overweg, seu último companheiro, internou-se para o oeste, visitou Socoto, atravessou o Níger e finalmente chegou a Tombuctu, onde definhou durante 8 longos meses, em meio a vexames do cheque, a maus tratos e miséria. Entretanto, a presença de um cristão não pôde mais ser tolerada na cidade, pois os fulas ameaçavam sitiá-la. Assim, o doutor partiu a 17 de março de 1854, refugiando-se na fronteira, onde permaneceu por 33 dias na mais completa privação, regressou a Cano em novembro, tornou a entrar em Kouka e de lá retomou o caminho de Denham, depois de 4 meses de espera. Após rever Trípoli, em fins de agosto de 1855, chegou a Londres a 6 de setembro, sem nenhum de seus companheiros. Foi esta a arrojada viagem de Bart. Ferguson anotou cuidadosamente que ele interrompera a caminhada a 4 graus de latitude norte e 17 de longitude oeste. Vejamos agora o que fizeram os tenentes Barton e Speck, na África Oriental. As várias expedições que subiram o Nilo jamais conseguiram atingir as nascentes misteriosas daquele rio. Segundo o relatório do médico, Fernando Verne, a expedição, tentada em 1840, sob os auspícios de Mehmet Ali, interrompeu-se em Gondokoro, entre os paralelos 4 e 5, norte.
Em 1855, Brunhollet, nomeado cônsul da Sardenha, no Sudão Oriental, partiu de Khartum e, com a identidade suposta de Yacoub, negociante de borracha e marfim, chegou a Belênia, além de 4 graus. Pouco depois regressava enfermo a Khartum, onde veio a morrer em 1857. Nem o Dr. Penney, chefe do serviço médico egípcio, que num pequeno vapor alcançou um grau abaixo de Gondokoro, morrendo de esgotamento em Khartum, nem o veneziano Miani, que, contornando as cataratas situadas mais abaixo de Gondokoro, atingiu o paralelo 2, nem o negociante maltês André de Bono, que estendeu ainda mais sua expedição sobre o Nilo, conseguiram ultrapassar o intransponível limite. Em 1859, Guilherme Lejean, encarregado de missão pelo governo francês, foi ter a Khartum pelo Mar Vermelho e tomou outro navio no Nilo com tripulação de 21 homens e 20 soldados. Todavia, não conseguiu ir além de Gondokoro, correndo ainda os maiores perigos em meio aos negros, que se achavam em plena revolta. A expedição dirigida por Schuyler de Lauture tentou igualmente sem sucesso chegar às famosas nascentes. Aquele marco funesto sempre detivera o avanço dos viajantes. Já outrora os enviados de Nero haviam atingido o grau 9 de latitude. Como vemos, em 18 séculos, não se avançaram senão 5 ou 6 graus, ou melhor, cerca de 500 quilômetros. Diversos viajantes tentaram chegar às nascentes do Nilo, partindo de algum ponto da costa oriental da África. De 1768 a 1772 o escocês Bruce partiu de Massua, porto de Abissínia, percorreu o Tigre, visitou as ruínas de Axum, viu as nascentes do Nilo onde elas não se encontravam e não obteve nenhum resultado real. Em 1844, o Dr. Crave, missionário anglicano, fundou o estabelecimento na costa Zanguebar e descobriu, em companhia do reverendo Rebman, 2 montanhas a 500 quilômetros da costa, que são os montes Kilimanjaro e Quênia. Em 1845, o francês Maizan desembarcava sozinho em Bagamoyo, em frente de Zanzibar, chegando a Deja la Mora, onde pereceu entre cruéis suplícios por ordem do chefe da localidade. Em 1859, no mês de agosto, o jovem viajante Rocher, de Hamburgo, partiu com caravana de mercadores árabes, atingiu o lago Nyassa e ali foi assassinado enquanto dormia. Finalmente, em 1857, os tenentes Barton e Speck, ambos oficiais do exército de Bengala, foram enviados pela Sociedade de Geografia de Londres para explorar os grandes lagos africanos. A 17 de junho, partiram de Zanzibar, dirigindo-se diretamente para o oeste. Após 4 meses de sofrimentos atrozes, quando lhes saquearam a bagagem e espancaram seus carregadores, chegaram a Case, centro de reuniões de traficantes e de caravanas. Aí colheram documentos preciosos sobre os costumes, o governo, a religião, a fauna e a flora da região. Em seguida, dirigiram-se ao primeiro dos grandes lagos, o Tanganica, situado entre os graus 3 e 8 de latitude austral, onde chegaram a 14 de fevereiro de 1858 e passaram a visitar as diversas tribos, na maior parte canibais que habitavam as margens. Tornaram a partir a 26 de maio, chegando a Case no dia 20 de junho. Aí, Barton, exausto, caiu doente por muitos meses. Na mesma ocasião, Speck empreendeu excursão de mais de 500 quilômetros, até chegar ao lago Quereué, só conseguindo divisar a sua abertura a 3 de agosto. Voltou a Case a 25 do mesmo mês, retomando em companhia de Barton o caminho de Zanzibar, onde chegaram no mês de março do ano seguinte. Ao retornarem à Inglaterra, foram os 2 destemidos exploradores agraciados pela Sociedade de Geografia de Paris com o prêmio por ela outorgado anualmente. Ferguson observou com atenção que eles não haviam transposto nem o grau 2 de latitude austral, nem o 29 de longitude leste. Tratava-se, portanto, de reunir as explorações de Barton e Speck às do Dr. Bart, o que significava vencer extensão territorial de mais de 12 graus.